Estamos aí em mais uma aula da nossa escola bíblica e todos sejam bem-vindos para mais esta aula. Vocês podem estar à vontade para comentar, fazer aí as suas considerações, e nós iremos aqui, na medida do possível, nós iremos também comentar algumas argumentações, visto nós não temos aqui muito tempo, mas nós procuraremos estar assim atendendo os irmãos. Hoje é a nossa aula de número 5. Essa aula ela está programada para amanhã, né? Então nós estamos de forma online dando essa aula hoje. O tema da nossa lição, diz assim: Zorobabel recomeça a construção do templo. Visto que a aula passada, nós terminamos a nossa aula passada justamente falando do cessamento, da cessação aí da construção, porque o povo de Israel, retornando do cativeiro, eles recomeçaram a construir o templo, e por motivos já falados na aula anterior, eles pararam, né? Mas hoje nós retomaremos nossa lição dando essa sequência. Depois de 15 anos o templo parado, né, Zorobabel então recomeça a construção do templo. Eu irei fazer aqui as leituras pertinentes da nossa lição de hoje, e nós assim estaremos fazendo os comentários, né? Hoje o comentário principal aqui está a cargo do evangelista Freitas, ele que vai estar aí fazendo os comentários, né? E o texto áureo da nossa lição diz assim: ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos digo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. A verdade prática diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A nossa leitura bíblica em classe de hoje, ela está registrada no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, o livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, e o livro de Zacarias, capítulo 4, do verso 6 ao 10. Iniciando a leitura, diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, ou Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudaram. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouve, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo:
as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrerão por toda a terra, que discorrem por toda a terra. A introdução, irei ler a introdução, já passarei às considerações iniciais. A introdução diz que nessa lição nós estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Freitas, 2 profetas, Ageu e Zacarias, eles foram personagens importantes para a estimulação da retomada da construção do templo parado há 15 anos. Verdade, né? Ficou parado bastante tempo, são 15 anos, né? Não foram 15 meses nem 15 dias, né? Então hoje nós estamos na lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Nós queremos já inicialmente saudar todos os nossos internautas, né? Nossos amigos, nossos irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aos nossos irmãos do setor 3, a qual fazemos parte, saudamos a todos na pessoa do nosso pastor, o pastor José Carlos, né? A todos os irmãos de todos os setores, na pessoa dos nossos dirigentes, que nos assistem também, estão sempre nos apoiando, a todos os irmãos de todas as denominações, né? De outras igrejas que nos assistem também, aos nossos amigos, colegas de trabalho das mais variados órgãos, né, de todo o Brasil, que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês, né? Queremos agradecer também aqueles amigos, aqueles irmãos que nos ajudam, patrocinam, né, a nossa live, doando brindes para que a gente possa sortear, fazer um negócio para animar o povo também, né, a participar das nossas lives, né? Então temos aquelas pessoas que nos ajudam, nos doam brinde, né, como foto e imagem, né, que faz essa caneca linda aqui, esse suportezinho para botar o copo, né, essa caneca linda, se você quiser, pode ir lá, eles vão fazer um precinho bem bacana. Inclusive estive lá essa semana, né, para pegar a caneca do nosso irmão que ganhou semana passada. Eles deram uma sugestão, como nós estamos chegando no Dia dos Pais. Sim. Eles sugeriram, vamos fazer um precinho bem bacana ali, a gente fazer um sorteio de 4 canecas alusiva ao Dia dos Pais, né? Então, assim, bom, hein? No próxima live, no próximo sábado, nós vamos fazer uma caneca especial com o símbolo da EBD e um dizeres ali para os pais, né? Então, por exemplo, você ganhou, se você é pai, tudo bem, vai seu nome lá, né? Mas se você não é o pai, aí a pessoa que ganhou vai dizer o nome do pai, né? E a gente vai mandar a caneca para ele entregar ao seu pai de presente, né? Então eles deram essa sugestão, né? Bom, e nós estamos quatro canecas nós vamos sortear na próxima live, no próximo sábado. Então os nossos amigos ali, da foto e imagem, o Moacir, né? Muita gente boa. Nossos amigos da Malharia União, né? Que faz as camisetas, que foram essas aqui que eles fizeram, né? Polo, né? Na pessoa do Cláudio. Seu Didi da Master, né? Que sempre nos assiste também. O pessoal do Guia do Marceneiro, né? Pessoa do Romualdo, do pastor Pepe. O Ibadep, na pessoa do pastor Almir, né? A JP Seguro, na pessoa da Márcia, que precisa de um seguro de carro ali, né? Ela faz um seguro, faz um precinho bem bacana. O Autoescola El Shaddai, na pessoa do pastor Marcelo. A Rádio Tom FM, lá do irmão Tomás. Posto 7 Quedas, na pessoa do dono lá, o Teobório. Espaço Rocha, né? O novo patrocinador nosso. E a padaria Delícias do Amanhecer, próximo ali, a Pestalozzi ali, né? Então eles doaram, né, para a gente sortear 2 vales de R$50. Se você ganhar, nós vamos sortear no final da live. Ou você ganha um livro ou uma caneca personalizada, ou você ganha um vale de R$50 para comprar o que você quiser lá na padaria. Então a gente sorteia a pessoa, o nome de quem está nos assistindo, quem faz um comentário. Então pedimos, faça um comentário, compartilhe, né? Abra uma sala lá, faça um comentário para que os nossos ajudantes ali, né? A Grazi e o Paulo Augusto, possam anotar a sua participação ali. Faça pergunta, né? Essa lição é muito bacana. E aí a gente vai... Você escolhe o brinde que você quer ganhar, né? Ou uma caneca, ou um livro, né? Você vai escolher o livro que você quiser dos que a gente tem aqui.
ou um vale ali para você comprar o que você quiser na padaria ali, né? 2 vales de R$ 50 ali. Então nós estamos estudando, se a gente for fazer uma retrospectiva para poder entender, né? Para poder entender o enredo, o que aconteceu? Havia sido profetizado, né, por Jeremias e por Isaías também, né? Isaías foi 200 anos antes. E Jeremias profetizou também que o cativeiro seria de 70 anos, né? Isaías profetizou quem iria libertar o povo. Foi Ciro, né? Chamou de meu ungido, né? Inclusive o Flávio Josefo, eu estava pesquisando, Flávio Josefo diz, o historiador judeu... Ele é o maior historiador judeu, né? Considerado. Então, Flávio Josefo, ele conta no seu livro, inclusive eu tenho esse livro, História dos Hebreus, né? Que Daniel, né, o profeta Daniel, mostrou para o rei Ciro, né? Olha que rei, já estava, o senhor nem era nascido e Deus já tinha falado o seu nome que o senhor ia libertar o povo, e aquilo animou o rei, né? Então, bacana, né, como as promessas de Deus se cumprem, né? Então a gente vê que o povo, ele foi liberado quando o Ciro, o primeiro rei, né? Porque teve a participação de 3 reis aí, né? Ciro, Dario e Artaxerxes, né? 3 reis persas em todo esse período, né? Então, o retorno do judeu para sua pátria foram em 3 levas, né? A primeira leva no ano 538 aproximadamente, né? Foram aproximadamente 50 mil judeus que voltaram para sua terra, né? Que foi sob o comando de Zorobabel e Josué, que é onde nós vamos comentar hoje, né? A segunda leva foi aproximadamente no ano 457 a.C., né? Mas aproximadamente 17 mil judeus ali sob o comando de Esdras, né? Esdras voltou ali e levou esse povo. E a terceira leva no ano 444 a.C., aproximadamente, né? Que levou o resto do povo. Então ali no cativeiro tinha mais ou menos ali 1 milhão de pessoas, de judeus, né? Só que quando foi liberado, que o rei Ciro liberou, quem quiser voltar para sua terra, né? A maioria já não queria mais voltar, o pessoal estava bem, né? Os filhos ali, tudo, imagina, ia ter que voltar para uma terra destruída, né? E a terra ainda de Israel, ela foi... o reino do norte ali, Israel, que era dividido, né? Israel e Judá, eles foram levados em cativo pela Síria, né? E Judá pela Babilônia. Então a Síria, quando levou, ela tinha o costume de levar um povo e colocar um outro para poder misturar o povo. Foi daí que nasceram os samaritanos, né? Daí, que misturou outros povos com a semente de Israel e nasceram os samaritanos, que deu todos esses problemas. A primeira e a segunda leva, ela está registrada no livro de Esdras, né? E a terceira leva está registrada no livro de Neemias, embora Neemias ele fale sobre as três levas, mas ele fala com mais detalhes sobre a terceira leva. Então a primeira leva, esses 50 mil judeus que voltaram com Zorobabel e Josué, eles foram para reconstruir o templo. Então eles foram, primeira coisa que fizeram foram restaurar o altar, né? Porque o altar ele era antes do templo, inclusive, a gente já estudou que no passado os povos eles faziam altares, né? Abraão, Isaac, Jacó, todos esses homens aí, Noé, não tinha templo, já tinha altar, né? Então já tinha altar. Então a primeira coisa foi restaurar o altar, nós já estudamos sobre isso, né? E depois a primeira leva também reconstrói o templo. E é lógico, né? Quando foi construído, estava meditando sobre isso, quando o primeiro templo foi construído, Salomão preparou toda aquela suntuosidade, Davi no caso, né, já preparou para Salomão. Eles não tiveram oposição de ninguém, pelo contrário, né, comprava direto na fonte, assim, eu quero madeira de cedro lá de tal lugar, e ia buscar ouro, né. Agora não, agora o templo estava destruído, Babilônia destruiu o templo, né, e aí o que acontece? Eles voltaram para reconstruir o templo, que que nós vamos estudar hoje, que na lição anterior nós vimos que eles enfrentou oposição nos samaritanos, né? E agora eles estavam recomeçando a construir o templo e agora não era a mesma coisa, né? Não era mais todo aquele aparato como Salomão teve, né? E o templo também não tinha a mesma suntuosidade da primeira leva, porque eles pegaram a cidade destruída praticamente, né? E aí a segunda leva para a renovação espiritual, né? E a terceira leva com Neemias para reconstrução
dois muros, né? Que não adianta nada você ter altar, você ter o templo e não ter muro, né? Aí fica a cidade de Jerusalém, ela fica desprotegida, né? Tá entendendo? Então hoje, né, nós fazendo essa introdução, né, nós vamos ver por que ficou parado, né? Quer dizer, nós já vimos na lição anterior alguma coisa a respeito disso, a oposição, né? E aí agora nessa lição nós vamos ver o que Deus fez para reanimar o povo. Então, né, essa é a nossa introdução. Nós estaremos lendo a seguir os pontos e assim nós iremos lançando luz, mais luz ao texto. Tem que ver como é que está o som, né? Que nós estamos com a lapela nova, né? Graças a Deus. E a gente não sabe, né? Segundo os nossos auxiliares ali, está ok. Está ok? Está ok? Então tá bom. Vou ficar despreocupado pela palavra deles, né? Está nos assistindo aí já o Romualdo. Romualdo está de viagem, mas Romualdo é um parceiro, aí. Né? Zaqueu Alves, a Alessandra Freitas. A minha irmã. Aí, ó. Olha que benção. A irmã Delma, o pastor Dorival também, Márcio Silva, pastor José Carlos e Aldete. O pastor José Carlos está até presente hoje. Pastor José Carlos me deu uma honra hoje. Hoje já estamos bem, né? Maravilha. A Elisângela Rodrigues, o Gilmar Menezes, a minha esposa Tânia Tretter, Wagner Lima, a Ticiane Tretter, o João Francisco, meu amigo, Samuel, né, o presbítero Samuel, José Milton também, Marcos Tretter, o pastor Edson Pepe também está, entrou aí também para assistir a aula. O primeiro ponto, Freitas diz que, então aqui, eu já até mencionei no final da introdução aqui dos dois profetas, aqui no primeiro ponto diz que Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou dois profetas, né? Primeiro veio Ageu, depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite dos líderes de Jerusalém, mas o Deus do céu os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Os dois líderes aqui que fala é Zorobabel e Josué. Não confundir Josué com o Josué que fez o povo entrar em Canaã, que pegou a liderança de Moisés, né? É outro Josué, né? Porque às vezes a gente fala nomes assim e as pessoas associam, né? Visto que o Josué lá que pegou a liderança de Moisés e esse Josué aqui tem uma diferença aí aproximada de 800 anos, né? Então, bastante tempo. Se a gente confundir, a gente confunde aí por 800 anos, né? Então, aqui os dois, né, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus conheceu a insuficiência espiritual de Zorobabel e, sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus, e o óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seria como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabaria de construir o templo. E o segundo líder aqui, que veio a palavra de Deus, é Josué. O sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. E que pusesse, né, sobre a sua cabeça uma mitra limpa. E aqui uma palavra geral que é para o povo, né? O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que o prejuízo materiais que haviam sofrido era consequência da omissão frente ao dever que eles tinham para com a casa do Senhor.
Ageu falou do prejuízo que sofre o homem, né, que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. O resultado da mensagem dos profetas: o poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa do Senhor. Os profetas de Deus, eles ficaram com eles e ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, eles responderam que a ordem havia dado pelo próprio Ciro. Você viu que eles não mencionaram o rei atual. Eles mencionaram aquele que na origem tinha mandado, né? Então disseram que foi o rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a construção do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra, até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora, né, ele reinava sobre o Império Persa. Bom, o rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a construção do templo. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando as construções até a conclusão dessa obra. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda de 2 profetas, foi renovado e levado o resultado glorioso. Né? Toda a honra e glória sejam somente ao Senhor. Então veja aí, Freitas, que 2 profetas injetaram ânimo no povo. Foi só um não, eles, né? Teve que ser 2. Então, como nós falamos, né, o povo voltou. Até o irmão estava comentando aqui, né, porque na época do irmão, o irmão Edilson Nogueira, ele comentando aqui, a diferença estava que na construção do templo, no período do rei Salomão, que o povo estava livre, e no tempo de Esdras e Neemias, o povo estava cativo e precisava de líder. Isso é verdade. Né? Então, aqui o próprio rei tinha o total interesse na construção, né? Que o povo era... Então, e aí o que acontece? Aqui, o povo voltou. Toda essa dificuldade, pegou uma cidade destruída, misturada. E quando eles voltaram, o povo precisa de um líder, precisa de liderança. Foi aí que entrou Zorobabel. Ele entrou e teve 3 tipos de oposição, né? Primeiro, aquele desejo dos samaritanos de querer ajudar a fazer. Não, nós somos também interessados na construção do templo, nós queremos adorar também, né? Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Mas eles o povo de Israel já teve essa experiência ruim quando saiu do Egito, né? E quando vem a mistura, aquele pessoal que não era israelita de verdade, era o pessoal que murmurava. E aquele pouquinho de murmurador, né, é o que faz toda a diferença, acaba bagunçando tudo, né? A própria Bíblia fala que um pouco de fermento, né, leveda toda a massa. Se você tem um trabalho, você está fazendo um trabalho para o Senhor, e tem uns murmurador no meio, tem alguém que desanima, é complicado. Ele parece que eles conseguem puxar a coisa para baixo, né? Tá entendendo? Então é essa dificuldade. O primeiro problema foi esse que Zorobabel e Josué enfrentou, né? Esse problema dos samaritanos quererem estar ajudando.
Segundo como viu que essa parte não funcionou, foi para o segundo tentativa, né? Segunda estratégia dele que foi, então a gente da terra desanimar o povo de Judá, inquietando-os no edificar. E era aquela situação, né? Já não tinha tanta paz assim, né? Então eles iam edificar e tinha que ficar cuidando, né? Porque o pessoal estava ali para não deixar construir, né? Tinha que estar vigiando, tinha que estar cuidando, uma mão na espada, outra mão no coisa né? Para poder fazer a obra. E o terceiro era alugar contra eles conselheiro para frustrar os seus planos, né? Foram levar até o rei lá uma mensagem mentirosa, né? E o rei mandou parar a obra naquele momento, né? Aí ficou 15 anos. Aí pensa, Zorobabel está lá com Josué. Zorobabel é um líder político. Aqui no texto aqui do comentário diz que Zorobabel, líder político, recebeu uma mensagem pessoal, né? Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhes uma maravilhosa mensagem de encorajamento, né? Isso aqui é bacana, tipo assim, Deus sabe das nossas limitações, né? Zorobabel foi um líder, ele era um líder político, ali da linhagem de Davi ali, né? E aí a obra ali parada há aproximadamente 15 anos, alguns historiadores, né, alguns teólogos diz 18, outros diz 16, né? Mas foi um bom tempo, né? 15 anos. Meu filho tem 13, parada a obra, desde que ele nasceu, estava até hoje parado. E aí o que acontece? Ele não conseguia. E aquilo, quando a liderança, uma liderança de qualquer departamento, de uma igreja, de qualquer que seja o trabalho que você desenvolve na igreja, ela enfraquece no sentido de desanimar, que aqui houve um desânimo, né? Ele fala que Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, viu que ele estava desanimado. E a gente que trabalha na obra, às vezes a gente está ali trabalhando, mas não vê o fruto, a gente desanima, né? Não digo que não há fruto por questão de que está em pecado, a vida está desandada, não. Digo, assim, que a obra de Deus não é fácil, né? Nós temos um inimigo, que nós estudamos isso em lições anteriores, que está ali se opondo a tudo que a gente faz para Deus, né? E aí ele tentando ali, aí ficou 15 anos parado, aí acaba não indo para frente, né? E aí Deus viu isso aí, que ele, Zorobabel, estava a sua liderança estava estagnada. Aí o que Deus faz? Deus lhe chamou 2 profetas, né? Ageu e Zacarias. Ageu era mais velho, né? Ageu, pelo que a gente lê da Bíblia, ele viu o primeiro templo, provavelmente ele tinha uns 80 anos, né? Porque para ele lembrar do primeiro templo é porque ele viveu naquela época, né? E Deus então levanta os profetas. Então o que a gente aprende assim, a gente aplicando, né? Porque tem que aplicar, não adianta a gente chegar aqui e falar daquele tempo e não trouxer para aplicação prática na nossa vida. Então assim, às vezes a gente está na situação de líder, na liderança de um trabalho, de um departamento, de uma igreja, seja qual for o trabalho que Deus coloca na nossa mão para fazer. E aí a gente não consegue desenvolver, né? O inimigo se levanta, lógico. Ele não vai ficar de braço cruzado, você querendo fazer a obra, ganhar a alma, ajudar as pessoas, falar do nome de Cristo, ele vai se opor, lógico, é o papel dele, né? Ele é o nosso adversário, né? Então o que acontece? Tem dia que você tem situação na nossa vida de fé que você está na frente de um trabalho. E aí você desanima. Isso acontece. Vou dizer que é normal, mas acontece. Nós às vezes passamos por isso. As coisas não andam. Você quer fazer um negócio, não vai para frente, né? E aí o que Deus faz? Deus levanta pessoas para te encorajar. Foi o que aconteceu aqui. Deus levantou 2 profetas, né, para encorajar Zorobabel e Josué a fazer a obra. Então, o que a gente aprende aqui dessa situação é que tem momentos em que nós estamos na posição de liderança. E aí, qualquer tipo de desânimo, se a gente está na direção de Deus realmente, se foi Deus que nos colocou, não é porque o trabalho às vezes não vai para frente que a culpa é nossa, né? Aí Deus, como foi Deus te colocou, Ele vai te anima. Levanta alguém para te ajudar, levanta alguém para ir lá te dar uma palavra de ânimo. Vamos, não desiste, não para. Isso acontece. A gente
já viu isso, essas experiências. Às vezes você está numa situação, e eu lembro uma vez quando eu trabalhava com liderança de jovem lá em Cascavel, e eu fazendo lá meu planejamento financeiro, um irmão lá, um amigo, me deu um cheque lá, na época era R$500 já, né? E aí eu lembro que o meu filho estava nas vésperas de nascer, minha esposa já estava grávida ali, quase nascendo, e aí quando foi ver, o irmão passou por uma situação complicada, o cheque voltou. Pensa, R$500 em 2006, né? Hoje é dinheiro, né? Imagina em 2006, né? E o cheque voltou, olha que situação. E eu fui, aquilo ali dá um baque, né? Que eu vou ter que botar no meu bolso, né? A gente fazendo nosso planejamento. E aí eu lembro que Deus, eu entreguei nas mãos de Deus, orei e falei, Senhor, e agora, né? Aí Deus tocou no coração de um jovem lá, e o jovem estava até disciplinado, né? Estava na disciplina e eu sempre ali animando ele, né? Aí foi o contrário, aí Deus usou ele para me animar. Então, ele ligou para mim e falou, irmão Frei, você está onde? Eu falei, estou em tal lugar. Eu vou aí, posso ir aí? Eu falei, pode, lógico. Aí ele foi lá conversar comigo. Aí ele chegou lá, ó, eu fiz um acerto lá na empresa. Aquilo ali eu não contei nem para minha esposa, mas conta para ela que eu tenho que botar aqui então ali para completar. E eu lembro que ele ligou para mim e falou assim, irmão Frei, você está onde? Ah, estou em tal lugar. Então, estou indo aí. Aí foi lá, chegou lá, ó. Eu fiz um acerto lá na empresa, Deus tocou no meu coração e eu vim aqui trazer uma oferta de R$500 para o irmão ajudar na festa do jovem. Ou seja, Deus usa seus instrumentos, seus vasos. A obra é dele, né? Então um dia a gente está na posição de liderança e precisa de pessoas assim que Deus use para nos exortar, né? Exortar na Bíblia não é somente dar chicotada, exortar é falar, não desista, vai dar certo. Deus tem, né? Deus está no negócio, né? É uma forma de despertar. É isso, despertar para a gente às vezes está moral baixa, vamos dizer assim. E Deus vai lá, usa seus vasos, seus profetas, né? E foi o que aconteceu aqui, né? E a situação de Josué era um pouquinho mais complicada. Josué era um sumo sacerdote, líder espiritual do povo, e estava com as suas vestes sujas, né? Isso aí simboliza o pecado, né? E aí Deus, ele é tão bom que ele foi e encorajou um líder político, e foi lá, chegou para o líder espiritual que ele não tinha condições de chegar na frente do trabalho ali. Como é que o sumo sacerdote ia se apresentar para Deus com as vestes sujas? Não tinha como, mas Deus é tão bom. Ele que representava o povo, né? Ele ia representar o povo, que o sacerdote, o sumo sacerdote, é como se fosse o sacrificador, era ele que fazia o sacrifício pelo povo. Aí como é que ele ia chegar lá representando o povo se ele não tinha condições de representar o povo? Mas Deus é tão bom que foi lá e falou para ele, não, né, teus pecados estão perdoados, vê a misericórdia de Deus, a graça de Deus, né? E usou até o profeta para isso, que às vezes a pessoa está ali, já errou, pecou, nós estamos sujeitos a isso, se arrependeu, né? E se arrependeu, mas o povo apedreja, né? O pessoal hoje, para perdoar, é uma dificuldade. Mas graças a Deus, meu nosso Deus, ele não desiste de nós, não desiste dos seus servos. Você pode ter errado, você pode ter pecado. A partir do momento que você se arrepende, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar e nos limpar de todo pecado. Às vezes, aos olhos dos homens, o seu ministério já morreu, já acabou, né? Você pregava, não quer pregar mais, você cantava, não quer cantar mais, você liderava, não quer liderar mais, é uma situação complicada. Mas se foi Deus que te chamou e Ele te perdoou, Ele vai usar alguém, né, para reerguer você, né? É esse tipo de situação que a gente vive, essa experiência, né? E o povo de Deus recebeu também uma mensagem de Deus, né? Por quê? Porque o povo de Deus olhou assim, olhou para a liderança é desanimada, né? Olhou para o Zorobabel desanimado, olhou para o sacerdote desanimado, o povo desanima também, isso é natural, né? E eles ali falaram assim, o tempo parou, vai ver que ainda não chegou a hora, porque são 70 anos, ainda não deu, ainda está no limite ali, falta mais um pouquinho, ainda não deu tempo de reconstruir o templo, então vamos cuidar da nossa vida, da nossa casa. Interessante que eu estava vendo, Denilson, é que é o seguinte, quando eles foram construir o templo, o inimigo se levantou lá, mas a vida deles, a casa deles, os samaritanos não foram lá perturbar, né? Ou seja, às vezes você vai fazer alguma coisa para Deus aqui na igreja, o inimigo se levanta, né? Vai ajudar as pessoas, se levanta. Mas quando você está ali só você ali, a sua vida, vai lá comprar um negócio para sua casa, vai lá estudando para ter um emprego melhor, alguma coisa, as pessoas não ligam muito não, porque isso aí é você e tua família, né? Mas quando é para fazer a obra de Deus ali, que vai tirar pessoas das mãos do inimigo, ele se levanta mesmo, né? Então,
até o povo também foi chamado a despertamento. Ô Freitas, você já concluiu? Já. É porque outros assuntos a gente vai falar junto com a segunda parte. E eu acredito que o terceiro ponto aí é um ponto que, na verdade, teria que ter um tempo considerável, né? Apesar que creio que não vai ser possível assim. Mas tem mais alguém nos assistindo? O Leandro. O Leandro é o nosso obreiro aqui de Setor 3, né? Um obreiro valoroso que está nos assistindo. O Antônio Almeida é o que ganhou, como eu falei para você, que ele mostrou a foto pra mim. Ele deu a caneca para a mãe dele. Está lá em Curitiba. E a Thaís Ferreira também. Thaís é minha sobrinha. Tua sobrinha. Minha sobrinha. Anderson Garrido também está assistindo. Terezinha Fátima, professor Tito. É interessante, Freitas, que rapidamente aqui, só interessante, que eu já comentei a respeito de Ageu. Ageu, ele fez uma análise do povo, que a vida do povo não estava boa materialmente. E justamente o Deus falou para Ageu falar para o povo que as condições financeiras deles e materiais justamente não estava bem, porque abandonou a obra de Deus. Abandonou a obra, vamos dizer assim, né? Então, é o que Jesus falou, né? Buscar primeiro o reino, né? Exatamente. E as outras coisas, as demais coisas, tem as prioridades, né? Exatamente. Prioridade é o Senhor. Isso. O segundo ponto, o Odair também está assistindo. O segundo ponto diz que o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Primeiro ponto, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Então nós vamos ver manifestação sobrenaturais no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo Testamento, há muitos exemplos do Antigo Testamento, vamos mencionar aqui 2. Moisés, que é o grande líder de Deus, ele levantou para libertar o povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com essa vara ele fazia grandes maravilhas, né? Ele jogava a vara no chão lá, né? Virava serpente. Então ele fez muitas maravilhas no meio ali do povo egípcio. E o outro exemplo, o profeta Elias, uma passagem muito conhecida, né? Diga de passagem. O profeta de Deus foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, né? Que era, né, aqui no contexto, o rei de Israel na época. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros, né, coisa que Deus fez pela vida dele. O ponto alto do ministério de Elias foi o confronto que ele teve com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, nessa ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. E agora as manifestações sobrenaturais aqui no Novo Testamento. Quando o Espírito Santo veio derramado na sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, né, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não despreze o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda procurar com zelo os melhores dons. E procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, Freitas, aqui nós vemos exemplo da manifestação sobrenatural de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, alguns exemplos aí. Aqui, Moisés, ele é de todos os homens que já pisou nessa terra aqui, Moisés foi o homem que ele teve a comunhão mais íntima, né, com Deus, né? O próprio Deus, quando Arão e Midian murmurou dele, né, porque ele casou com uma mulher cuxita, e usaram isso para falar de mal de Moisés, o próprio Deus chamou eles
Isso que eram irmãos, né? A Miriam era um irmão mais velho, né? Moisés, o próprio Deus chegou e chamou os dois, né? Falou assim, olha, quando eu quero me revelar ao povo, através de sonho, através de visão, eu falo com os profetas, eu falo com os homens, né? Mas com o meu servo Moisés é diferente, olha, né? Com ele eu falo face a face, olha, né? Fala cara a cara, como diz a Bíblia, né? Então, assim, Moisés era o representante da lei, né? Embora ele também era profeta. E Elias era o representante dos profetas, né? Tanto é que foram os dois que apareceram lá no Monte da Transfiguração com Jesus, né? Inclusive Moisés, é interessante que Moisés pediu para ver a Deus, né? Senhor, me mostra a tua face, né? E o próprio Senhor falou assim, não, tu não pode ver minha face. Ninguém, homem nenhum pode ver. Mas aí esse desejo de Moisés acabou que Deus realizou lá no monte, né, no Tabor, né? Lá no Mateus 17, Monte da Transfiguração, o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, né? Apareceu Moisés ali e viu o próprio Jesus, né? Então, que é Deus, né? Então Moisés, o grande líder, Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão. Ele recebeu de Deus um preparo sobrenatural, né? O que lhe deu muita autoridade espiritual. Ou seja, Moisés passou, como a gente sabe, viveu 120 anos, passou 40 anos no palácio, né? Ele foi para o palácio e aprendeu no palácio para usar o conhecimento no deserto. Olha que interessante, né? Aprendeu no palácio para usar no deserto. No deserto Deus moldou ele e voltou para tirar o povo para ir para levar para a terra prometida. Aí José foi ao contrário, né? José estava no deserto, né? Lá em Canaã, ali com seu pai Jacó. Aí foi preparado lá para poder ir para o palácio. Olha, agora inverteu, né? Deus tem umas escolas, assim, uma didática, uma pedagogia bastante interessante, né? Deus preparou no palácio, era versado em toda a ciência do Egito, né? General, tudo, para poder guiar o povo no deserto. E o outro estava lá no deserto, lá, né? Era peregrino lá, tudo, e Deus preparou ele para ir para o palácio lá. Olha que interessante, né? E Elias era um profeta que tinha uma autoridade terrível, né? Interessante, sobrenatural, a ponto de desafiar 400 profetas de Baal e os 450 profetas, o sacerdote de Azera lá, né? E fez o que fez, né? Mas tinha uma profunda intimidade. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. O que eu vejo de interessante aqui... Freitas, só antes de você retomar o Novo Testamento, eu acho interessante a questão de Elias, porque isso daí me chama a atenção pelo seguinte: quando Deus quer fazer alguma coisa através de uma pessoa, essa pessoa não precisa de fazer nada para ajudar, né? Não precisa de mãozinha, né? Não precisa. Quando Deus quer fazer, Deus ele tem todos os meios e ele prepara todos os meios necessários. O que eu vejo? Quando Josué começou ali a preparar o lugar onde Deus ia receber a oferta, que era justamente a disputa dele com os profetas de Baal, qual Deus respondesse seria o Deus verdadeiro. É interessante que ele fez ali uma valeta em volta do altar. Encheu de água, né? Então, aí que é a questão. Encheu de água. E a água era escassa naquela época, né? Não, e outra coisa... Chovia 3 anos. Olha. E outra coisa... 3 anos sem chuva? A água, ele é algo que apaga o fogo, que né? Contrapõe, apaga o fogo, né? Então, se fosse uma pessoa que falasse assim, eu vou dar uma mãozinha, ele ia fazer uma valeta e ia colocar uns gravetos bem sequinhos. Porque ele fazia isso aqui, vai melhorar, né? Não, ele colocou água. Para dificultar. Para dificultar, né? Porque ele quis mostrar para os profetas de Baal que Deus é Deus. Deus, quando ele quer agir, ele age e ele não importa com as... Tanto é que o que a Bíblia diz? Que Deus lambeu a água. Aquele fogo ali, ele consumiu toda aquela água. Mas aquilo ali não poderia ser tipo uma oferta? Está faltando água, ele vai pegar a água e oferece a Deus, ó, não tem aqui, mas vou te ofertar essa água. Só que daria problema com o fogo. É interessante, né? E assim, quando a gente, até porque na próxima, o tópico aqui vai ser falado sobre isso, o ministério do profeta à luz da Bíblia, e a gente já vai fazendo aqui por causa do tempo, né, que só faltam 15 minutos, eu vejo interessante, eu vou falar e eu vou pegar referência até para poder alguém questionar, que a gente vai falar sobre o profeta do Antigo e sobre o ministério profético no Novo, né? Então, assim, eu tenho minha Bíblia aqui, a minha Bíblia é pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a Bíblia mais utilizada na Assembleia de Deus, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal aqui, né? A minha já está na 3ª capa,
Já é a terceira capa que eu ponho nessa Bíblia aqui, né? Porque é a Bíblia que os assembleanos, no caso nós, né, usamos mais. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, eu vou falar porque o comentário está aqui, depois fala assim, irmão falou besteira lá. Não, Bíblia de Estudo, ela tem vários estudos, muito, muito bons estudos, né? E ele tem um estudo aqui na página 1001 que fala sobre o profeta no Antigo Testamento. E ele vem falando sobre os profetas, eram homens de Deus que espiritualmente achavam-se muito acima de seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento, né? Até por causa do peso da sua chamada, né? É o representante, porta-voz de Deus na terra. Então ele vem falando aqui nesse comentário, fala assim, ó, sobre umas palavras hebraicas assim, roê. Esse substantivo, traduzido por vidente em português, indica a capacidade especial de se ver na dimensão espiritual e prever eventos futuros. O título sugere que o profeta não era enganado pela aparência das coisas, mas que as via conforme realmente eram, na perspectiva do próprio Deus. Como vidente, o profeta recebia sonho, visão e revelação da parte de Deus que o capacitava a transmitir sua realidade ao povo, né? O que nós falamos, né? Que Deus falou isso para Miriam e para Arão. E tem a outra palavra, Nabi. Esta é a principal palavra hebraica para profeta e ocorre 316 vezes no Antigo Testamento. Nabi é sua forma no plural, embora a origem da palavra não seja clara. O significado do verbo hebraico profetizar é emitir palavras abundantemente da parte de Deus por meio do Espírito de Deus. Isso era o profeta. Sendo assim, o Nabi era o porta-voz que emitia palavras sobre o poder impulsionador do Espírito de Deus. A palavra grega profetes, da qual se deriva a palavra profeta em português, significa aquele que fala em lugar de outrem. Os profetas falavam em lugar de Deus ao povo do concerto, baseado naquilo que ouviam e recebiam da parte dele. O profeta também era conhecido como homem de Deus, servo de Deus, homem que tem o Espírito de Deus sobre si, atalaia, mensageiro do Senhor, né? E aqui ele vem falando, o profeta interpretava sonho, como José e Daniel, interpretava a história presente e futura sobre a perspectiva divina. Aí ele vem falando, homens do Espírito da palavra, quer dizer, o comentário, né? O profeta não era simplesmente um líder religioso, mas alguém possuído pelo Espírito de Deus. Pelo fato do Espírito e a palavra estarem nele, o profeta do Antigo Testamento possuía 3 características: conhecimento divinamente revelado, né? que no caso ele fazia tornar clara a vontade de Deus ao povo mediante a instrução, a correção e a advertência. Poderes divinamente outorgados, os profetas eram levados à esfera dos milagres à medida que recebiam a plenitude do Espírito de Deus, né? Que é esse caso de Elias. Estilo de vida característico. Os profetas, na sua maioria, abandonaram as atividades corriqueiras da vida a fim de viverem exclusivamente para Deus. Protestavam intensamente contra a idolatria, a imoralidade e iniquidade cometido pelo povo, bem como a corrupção praticada pelos reis e sacerdotes. Suas atividades visavam mudanças santas e justas em Israel, né? Eles lutavam pelo cumprimento da vontade divina sem levar em conta os riscos pessoais, né? Então esse era o profeta do Antigo Testamento. E a gente tem que pegar os princípios, né? Já que hoje nós não temos, a Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João Batista. Então profeta no modelo do Antigo Testamento já não temos mais, né? Mas nós vamos ver que no Novo Testamento nós temos o ministério de profeta e temos os dons de profecia A diferença é que no Antigo Testamento havia uma pessoa específica que ele era o profeta. Hoje não tem essa pessoa, não tem o profeta, mas tem a pessoa usada em profecia, né? No dom de profecia. Então aqui nesse comentário muito bom da Bíblia do Pentecostal vem assim: 8 características do profeta do Antigo Testamento. Era alguém que tinha estreito relacionamento com Deus, né? O profeta, por estar próximo de Deus, achava-se em harmonia com Deus e em simpatia com aquilo que ele sofria, né? Ou seja, o profeta, ele tinha essa sensibilidade de sentir o que Deus sentia quando ele via as coisas erradas, né? A semelhança de Deus, o profeta amava profundamente o povo, né? Então não é porque ele era profeta e chamava atenção que ele odiava, não era essa a função. O profeta buscava o sumo bem do povo, né? O profeta tinha profunda sensibilidade diante do pecado e do mal, não tolerava a crueldade, a imoralidade e a injustiça, né? O profeta desafiava constantemente a santidade superficial e oca do povo, procurando desesperadamente encorajar a obediência sincera à palavra de Deus revelada na lei.
O profeta tinha uma visão de futuro revelada em condenação e destruição, ou seja, bem como em restauração e renovação. E finalmente o profeta era, via de regra, um homem solitário e triste, né, naquela época, né? Por quê? Imagina, ele chamava a atenção das pessoas, né? Deus dava mensagem para ele. O profeta, aí vem falando aqui sobre o profeta e o sacerdote nesse estudo, né? O profeta era um ensinador de ética, um reformador moral, um inquietador da consciência humana, desmascarava o pecado e a apostasia, procurando sempre despertar o povo ao viver realmente santo, né? Essa era a função do profeta, né? A mensagem dos profetas do Antigo Testamento eram mensagens mais duras, né? Era aquele que Deus falava assim, vai lá e fala para ele que ele vai morrer. Aí ia lá o profeta, né? Igual Isaías, ia lá no rei, né? E falava assim, põe em ordem a tua casa, porque você vai... Pensa dar uma mensagem dessa para o rei, né? Então, o profeta do Antigo Testamento, ele era nessas condições. Nós não temos profeta nesse sentido, né? Eu vou passar para o irmão Denilson ler o ministério de profeta à luz da Bíblia e depois eu vou fazer as considerações sobre como é o profeta no Novo Testamento. Basicamente, a diferença entre sacerdote e profeta, basicamente a questão é que o sacerdote, ele pega as questões do povo e leva a Deus, né? E o profeta pega os anseios de Deus, o desejo de Deus e leva para o povo, né? Essa é basicamente uma diferenciação entre os dois aí. Está também nos assistindo o Ariovaldo Rodrigues, meu tio lá de Cascavel, o Eloy Tretter, também a Joseli Neves e o João Sazak, né? João Sazak. Também está nos assistindo. Bom, o ponto 3 aqui, e o último ponto nosso, diz o ministério de profeta à luz da Bíblia. Então, o profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca dos assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. E temos aqui algum exemplo. Em Ezequiel 20, versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações eles não receberiam resposta. O outro exemplo, 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que havia sido perdida. E o exemplo 3, o 1 Reis 14, 2 e 3, está registrado uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. O profeta respondeu da parte de Deus. Outro exemplo aqui, Moisés, que ele transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Então, vemos que no Antigo Testamento, o profeta é uma espécie de mediador entre o povo e Deus. O profeta na dispensação, então, do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta, ele designa quem tem o ministério de profeta. Então, esse ministério de profeta é o ministério da palavra, pelo qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, 8 e 9 que Filipe tinha 4 filhos que profetizavam, que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo e transmitia-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, como você já mencionou, a lei e os profetas elas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procurar usá-lo para responder consulta de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis, né?
fica, nesse caso, falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Então tá aí, Frei. Nós temos aqui também o irmão Leandro Sabião, tem o Leandro, obreiro a minha nosso esposa, né, irmã Marlene Freitas, a Graziela Azevedo, né, que esteve com a gente no café. Sim, lá na casa da Ticiane, né, a Grazi, né. Um abraço para esse povo todo aí. O Gilson também, Gilson Oliveira. Obrigado pela estar conosco hoje aqui, né? E vai compartilhando aí, qualquer dúvida. Nós já estamos terminando aqui, mas vamos concluir. Como a gente está falando de profeta, né? Que é esses dois aí para entender, né? E aplicar hoje nos nossos dias. Por exemplo, antigamente a pessoa queria consultar, tinha a pessoa que era profeta mesmo, confirmado por Deus, né? Porque lá em Deuteronômio 18 vem falando o que o profeta... Né? O profeta até morria se ele usasse o nome do Senhor em vão e não cumprisse. E outra, Deus falava, né? Deus falava, esse profeta né? do Antigo Testamento. Né? Era daquele jeito, né? E naquele tempo as pessoas iam até o profeta consultar, né? O profeta ungia rei, né? A situação era outra. Tinha escola de profeta, né? Exato. Acho que foi Samuel que fundou a escola de profeta, foi o profeta Samuel, que era sacerdote também. Né? Então a situação, como é que funcionava? Então antigamente era assim, o rei, né, vai para uma guerra, vamos lá consultar o profeta para ver se é da vontade do Senhor que a gente vá, né? O profeta Deus usava até para curar, né? Naamã foi lá no Eliseu, vai lá, nem foi lá receber o homem, vai lá dar 7 mergulhos lá no rio Jordão que você vai ficar curado, e ia lá e acontecia mesmo. Então um profeta tinha, né, a palavra dele tinha peso, né? Ele tinha uma responsabilidade muito grande por causa do dom que ele tinha, que as pessoas iam lá realmente, né? Sim. Ele chegava lá na porta, o profeta Deus já tinha falado, né? Ó, tá vendo fulano aí? E a palavra é essa, né? Mas, por exemplo, quando a gente estuda sobre o profeta do Novo Testamento, né, que a gente vai falar, o que a gente aprende do Antigo é aplicar esses princípios, o que os profetas combatiam, o que os profetas tinham essa revelação de Deus. Os princípios que Deus usava não mudam, então a gente aplica hoje também princípios, não como Deus usava os profetas. Então foi lido aqui no texto. Ninguém vai lá consultar uma pessoa assim que Deus usa, a gente sabe, né? Nós cremos nisso, que Deus usa as pessoas, né? Aquelas pessoas que vivem uma vida de oração, vivem uma vida de consagração, e Deus fala com elas mesmo. Mas você não vai lá pedir para ela assim, eu vou casar, a senhora acha que é da vontade de Deus? É importante você tocar nesse assunto pelo seguinte, porque como nós falamos no Antigo Testamento, o profeta, ele era constituído por Deus, ele era o profeta. As pessoas tinham a liberdade de ir lá e perguntar o que eu devo fazer. A questão é, hoje a gente sabe que profeta nos moldes do Antigo Testamento não tem base bíblica. O que tem hoje é o quê? Pessoas usadas em dom de profecia. Sim. Só que o que acontece? Eu vejo uma questão aí de um cuidado muito grande que se deve ter da pessoa que Deus quase que frequentemente usa em dom de profecia. Tanto ela tendo cuidado, quanto as pessoas tendo cuidado para com ela. Sim. Por quê? Pelo fato de Deus usar ela até com frequência nos dons de profecia, o que acaba acontecendo? Era quase que um guru, né? Exato. O que as pessoas... Vai trocar de carro, eu vou lá perguntar para o profeta. O que as pessoas fazem? Eu preciso de fazer uma viagem, eu vou lá na irmã ou eu vou lá no irmão perguntar se é de Deus essa viagem. O que acontece, Freitas? Essa pessoa vai lá. Como ela vai lá e essa pessoa, tida como a profetisa ou profeta, fala assim, se ela veio aqui, eu preciso de falar alguma coisa para ela. Tem que ter uma resposta. Eu tenho que ter uma resposta. Senão vou cair no descrédito. Exato. Né? E o que acontece? Acontece que ela acaba sendo induzida a erro. Porque Deus não falou nada e acabou que ela, por obrigação, por ter era como profeta, ou uma profetisa ou um profeta, ela tem a obrigação de falar alguma coisa, sendo que ela não deveria falar. Outra questão é o seguinte, você vai fazer uma viagem, tem a irmã que é usada por Deus, o que você pode fazer? Que é recomendável. Sim. Você pode falar assim, eu vou lá na casa da irmã, eu quero tirar um período de oração com a irmã e vou pedir para ela orar por mim. O que acontece? De preferência a irmã não sabendo de nada. Sabendo de nada. O que acontece? Essa irmã vai chegar lá e essa irmã vai começar a orar por ela. Pode acontecer
de Deus revelar alguma coisa para a irmã. E falar para a irmã, diga à minha serva que essa viagem ela não poderá fazer. Né? Isso é um ponto. Nós não estamos aqui dizendo... É um livramento que Deus está dando. Exatamente. Então tem que ficar bem esclarecido isso daí. Hoje não existe profeta e não existe profecia. Existem pessoas usadas no dom de profecia, né? Só que é esporadicamente, né? E não é uma questão fixa e obrigatória. E deixar bem claro que nós, né? Somente nós assembleanos, nós cremos no dom de profecia. Nós cremos que Deus usa as pessoas, Deus revela, né? Já tivemos experiência com isso. Mas tipo assim, a maior profecia é essa aqui. É a Bíblia. Então, tem muitas coisas que é bem ilógico, né? Tipo assim, vai lá perguntar se a pessoa é de Deus o casamento. Vai, olha para a vida da pessoa, lê a Bíblia e vê se encaixa, né? Tá entendendo? Aí vai lá, o cara não é crente, fuma, bebe, vive na farra, vai lá perguntar para... Não precisa nem ser profeta para dizer que não é da vontade de Deus, né? Não precisa... Exatamente. Né? E naquele tempo, as pessoas normais, assim, as pessoas comuns, né? Eles não tinham acesso, até porque a Bíblia era em pergaminho, né? Em rolo. Como é que a pessoa ia ler? Hoje a gente tem a Bíblia. Você faz seu devocional, você ora, você lê a Bíblia, Deus fala contigo através da palavra. O que nós estamos falando, não quer dizer que a gente não crê que Deus usa as pessoas. Você chegar lá numa irmã lá que vive uma vida de oração, de consagração, e lá pedir uma oração, irmã, só Deus sabe o que está no teu coração. Nem teu cônjuge sabe. Você ir lá pedir uma oração, e aí vai lá e Deus revela, né? Não estou falando que as pessoas que vivem no Facebook sabem a vida da pessoa inteirinha lá no Facebook, e aí acha que, né? Tá entendendo? Isso é manipulação, né? Não é revelação. Então aqui, nesse estudo aqui da Bíblia, de estudo pentecostal, né? Que é a mais usada na Assembleia de Deus, ele fala sobre os dons ministeriais para a igreja, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutor. Está aqui, dom ministerial. É lógico, ninguém fala assim, meu dom ministerial é de profeta. Não é assim, né? Ninguém fala assim, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou apóstolo, né? Então não é nesse sentido. Aqui ele fala assim, profeta, dom ministerial, Efésios 4:11, Novo Testamento, né? Então nós cremos nos dons ministeriais, esses, né? Que fala aqui apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Mas é nessas condições que está aqui, Os profetas eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais eram a vida espiritual e pureza da igreja. Sobre o novo concerto, o nosso atual, foram levantados pelo Espírito Santo e revestidos pelo seu poder para trazerem uma mensagem da parte de Deus ao seu povo. Atos capítulo 2, está lá, e Atos capítulo 4 e Atos capítulo 21. Tinha o profeta Ágabo, né? O ministério profético do Antigo Testamento ajuda-nos a compreender o do Novo. A missão principal dos profetas do Antigo Testamento era transmitir a mensagem divina através do Espírito, para encorajar o povo de Deus a permanecer fiel conforme os preceitos da antiga aliança. Às vezes eles também prediziam o futuro conforme o Espírito Santo lhes revelava. Cristo e os apóstolos são um exemplo do ideal do Antigo Testamento. A função do profeta na igreja incluía o seguinte: proclamava, interpretava, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus por chamada divina. Sua mensagem visava admoestar, exortar, animar, consolar e edificar. Devia exercer o dom de profecia, né? Aí entra nos dons que a gente vai falar também. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para do Antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa de sua mensagem de justiça, o profeta pode esperar ser rejeitado por muitos nas igrejas em tempos de mornidão e apostasia. Hoje o profeta, como está aqui na lição, né? Era o ministério da palavra. Tipo assim, a gente pode usar é aquela pessoa que Deus descortina a mensagem. Ele vai pregar, ou ele vai ensinar, né? E ele vai orar, pedir a Deus uma mensagem. E aí, para determinados momentos, aquela pessoa, Deus mostra para ele o texto e fala assim: você vai pregar isso aqui. E muitas das vezes ele nem quer pregar aquilo. Senhor, isso é uma mensagem dura. Eu já passei por isso. Deus me dá uma mensagem dura para uma determinada igreja e eu querer correr. E Deus usar outro profeta para falar assim: Deus te deu uma mensagem, não mude, pregue o que eu estou te mandando. E eu tenho que, né? E outra, quando a pessoa que vai entregar a mensagem de Deus,
Estou falando de Novo Testamento, de vai pregar ali, é como se, né, assim, para poder entender, como se fosse um pregador que Deus dá a mensagem, você vai pregar isso. Não é, eu falo, não é aquele pregador que prega em 50 igrejas e é a mesma mensagem, né? Prega hoje aqui sobre João 3,16, aí vai lá na outra igreja, João 3,16, na outra igreja só prega a mesma mensagem. Eu não estou falando que não pode pregar a mesma mensagem, só que isso não é aquela mensagem que Deus revelou e falou assim, é essa que você vai pregar. Deus dá uma mensagem para ele, uma mensagem às vezes dura, às vezes é uma mensagem específica, né? Deus quer despertar a igreja em determinados aspectos, né? De repente no louvor, de repente numa vida de oração, e aí Deus dá aquela mensagem específica para aquela igreja. Isso é o ministério profético. Deus descortina, ele lê o texto, né? E ele não consegue mudar, é aquilo ali, tu vai pregar isso. E na hora parece que desce a revelação do céu assim, e você fala o que Deus está mandando. E a mensagem tem fruto. Freitas. Ela vai atingir as pessoas. Esse é o ministério profético que a gente crê. E mais grave ainda é quando a pessoa vai lá no Google e fala assim, eu vou ver uma mensagem aqui. Aí ele vê uma mensagem prontinha. Vai, mastigadinha. Aí ele vai pregar na igreja. A igreja não entende nada. Por quê? Porque nem ele entendeu, porque a mensagem não é dele, ele copiou. Foi Deus que deu? O contexto da igreja que ele está pregando é diferente do contexto daquela mensagem que foi pregada lá na outra igreja. Ou seja, aquela mensagem pode ter sido revelada, pode ser revelada para um outro contexto, para uma outra igreja. Ele achou bonito, ele achou bonito, aí ele não consegue pregar. Não é uma mensagem, essa não é uma mensagem, isso é mensagem enlatada que a gente fala, né? Pré-pronta ali, pré-fabricada. Fala aquela mensagem que você ora, pede a Deus, vou pregar em tal igreja, vai lá e ora e Deus te dá uma mensagem específica, né? E às vezes a mensagem é dura, às vezes você vai pregar na igreja, tem irmão lá que está bebendo, tem irmão lá que está traindo a esposa ou o marido, tem irmão lá que está, né, tá frequentando lugar que não deveria, e Deus, assim, ele pode até não falar o nome, né, assim, né, eu particularmente, tem gente que fala assim, Deus não expõe ninguém, Deus não envergonha ninguém, eu não pago para ver, não vou lá pecar e não confessar para ver se, né, porque eu já vi, né, então eu já vi. Eu creio que esse tipo de coisa, assim, é lógico, né? Não é o desejo de Deus expor ou envergonhar ninguém. Mas o profeta, temos um monte de exemplo na Bíblia de pessoas que de repente a pessoa não confessa, está ali achando que está tudo certinho, e Deus fala com alguém, chama ele no particular, fala com ele, e aí tem hora que, né, ele não teve, né, vergonha para pecar, mas tem vergonha para se esconder. Exato. E a hora, eu sou contra, eu acho que Deus não envergonha ninguém. Não é o desejo de Deus envergonhar ninguém, mas tem hora que a pessoa, às vezes, tem que, né, não tem outro jeito, e não aceita, né, às vezes não aceita. Aí Deus, às vezes, permite que o ímpio vá lá, filme e jogue na rede social, olha que vergonha. Aí, ou seja, Deus não pode revelar o profeta, porque Deus não envergonha ninguém, mas aí o ímpio vai lá e Deus permite, né, permite, né. Então esse era o profeta de hoje. Eu creio que o ministério profético não é que eu sou profeta, Deus me chamou para ser profeta, tem a unção de João Batista, né, pregar, não, ninguém gosta não é normal a pessoa chegar na igreja para pregar e querer exortar. A igreja tem pastor, tem líder para cuidar das ovelhas, para exortar as ovelhas, né, exortar não é só, né, mas nós cremos que Deus levanta homens às vezes que dá mensagens duras nesse sentido para poder botar a igreja no eixo ali, algumas ovelhas no eixo, né? Eu creio nessa... Nosso tempo acabou. Acabou? Acabou. Não dá nem para falar sobre o dom de profecia, né? O dom de profecia, deixa eu ver se né, aqui também ele fala do dom de profecia, né? Aqui não se trata de entrega de sermão previamente preparado. O dom de profecia é aquilo que a gente vê na Assembleia, né? São 9 dons, né? Deus revela e a pessoa vai lá e mostra o que está no coração da pessoa, né? Vai lá e Deus usa, né? Tanto no Antigo como no Novo, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. Aqui nessa Bíblia ela explica bem essa Bíblia de estudo pentecostal. Tem mais alguém que entrou aí? A minha cunhada lá de Nova Mutum, a Nilza Tretter, a esposa do meu cunhado lá, o Edio. Também o Márcio Nascimento, o Jorjão entrou aí, seu amigo. A Doralice. Doralice, o José Braga também. Freitas, nós vamos fazer o sorteio de 2 brindes. O que nós temos aí? Nós temos. Você já falou do nosso patrocinador, já, né? Já falei, mas falou no início, né? Nós temos 2 vale de R$50 da padaria
Delícias do Amanhecer, né? Então, se você ganhar, a gente vai sortear 2 nomes. Aí você escolhe, né? Você escolhe. Você quer um livro? Nós temos um livro, você vem aqui e escolhe o livro que você quer. Ah, você ganhou a caneca? Não, você quer uma caneca? Nós mandamos fazer. Nós temos agora da irmã Cristina. Não, o Espaço Rocha, né? O Espaço Rocha, que é o patrocinador. Doou 10 canecas, né? E nós temos também o livro, a caneca e o vale da padaria. O que você quiser, você ganhou, você escolhe. Né? Para não dizer assim, eu queria a caneca, ganhei o livro. Não, você vai ser sorteado. Aí você manda mensagem. Hoje eu estou sem o celular aqui porque meu celular está transmitindo, né? Então não pude, né? Não pude. Se eu ficar também no celular ali, eu tomo uns puxão de orelha em casa. Aí, ó. Ai. Né? Mas a Ticiane já falou aqui, ó. Eba, né? Vamos torcer para a Ticiane ganhar. Vou acabar dando uma de presente para ela, né? Acho que ela não vai querer, ela vai querer vir aqui, né? Senão eu daria aqui. Ela E divulgue, compartilhe essa aula. O tempo é curto, né? O tempo é pequeno, é 1 hora só, já passamos um pouquinho, mas nós vamos agora fazer o sorteio dos brindes. E se você quiser, você ganhou, você escolhe, né? E no próximo live, no próximo sábado, né? Que é a lição 6 sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, né? A gente vai sortear 4 canecas para o Dia dos Pais. Aí é caneca mesmo. Então até agora nós vimos que depois que eles retornaram do cativeiro, hoje nós vimos aí que eles já concluíram o templo, né? Já está tudo pronto. O segundo templo, né? Que o primeiro é o de Salomão. Depois nós vamos falar da terceira leva, né? E a próxima aula nós vamos falar sobre os muros também, que enfrentou oposição para a construção dos muros, né? E foi um milagre ali, 52 dias. Né? Exato. 52 dias. Quantos quilômetros tinha a cidade? Tinha mais de 2 quilômetros de muro, não é? Era grande, né? E o muro, acho que ele era bem... Os muros, no geral, do Antigo Testamento, eles eram muito... largo, né? Ele era tipo 3 metros de largura, né? Dá para andar até uma carruagem em cima. Eu vou pedir para a Graça tirar um número. Coloca a mão aí dentro. Vamos sortear 2, né? Vai colocar lá? Número 7. Coloca mais longe, eu acho. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se vai. Número 7. Quem que é o número 7? Número 7. Odair Reis. Odair, aí, ó. Odair ganhou um. Odair. Deu 28 que vai participar, mas todos os comentários foi 36 pessoas. Odair. Mais um? Aí o Odair, irmão Odair vai escolher o que ele quer. Livro, caneca ou o Vale da Padaria lá. Delícias. Você tem que colocar mais longe. Delícias do Amanhecer. Esse é Delícias do Amanhecer. Colocar mais longe. 27. Quem que é o 27? Delícia do Amanhecer. Ser dos irmãos da congregação cristã. Foi o José... Não, calma. José Jorge. Aí, ó. José Jorge. É o Jorjão. Pensa num camarada gente boa. Aí, ó. Pedala, ele é ciclista. Olha só. Ele é fortão, sabe? Ciclista. Ô Freitas, nós vamos então concluir a nossa... Chamar o nosso pastor para orar. O pastor vai fazer oração? Nosso pastor José Carlos. E próximo sábado, Neemias reconstrói os muros. Neemias já vem com a terceira leva de repatriados lá, de pessoal da... Pastor, usa... Deixa eu ver perto de você. Opa. Ficar mais bonito. Pode ser assim mesmo, né? Aqui? Pode. Vamos orar então? Boa noite a todos na paz do Senhor. A escola bíblica foi uma bênção, é um culto no nosso lar. E amanhã de manhã a grande ceia aqui no setor 3, todos são convidados, irmãos, obreiros, famílias. Vamos estar juntos aqui, será uma bênção de Deus. Oramos, agradecendo a Deus por esta boa aula e que o Senhor desperte mais profeta, como foi lido aqui, além 1 Reis 14, Aías,
que profetizou sobre a morte do menino, filho do rei. E aconteceu, né? Então as verdades às vezes doída, mas os profetas de Deus dessa geração têm que falar a verdade do Senhor. Amém? Que maravilha essa aula. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por aqui estarmos com os irmãos nesta live participando. Eu tenho a certeza, meu Deus, que todos foram edificados e muitos ainda serão, ao ver esta aula, ao participar dela, serão edificados pela Tua palavra. Pai eterno, em momento de reclusão por muitas pessoas que não conseguem vir à Tua casa, mas o Senhor tem usado esta ferramenta, Senhor, as redes sociais, estas lives, usando nossos professores, Pai, para transmitir a Tua santa palavra. Entra agora com providência em cada lar, sobre cada família. Aqueles que estão fracos, fortalece. Aqueles que estão enfermos, cura as enfermidades. Ó Deus querido, que a Tua bênção repouse sobre cada um de nós. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Próxima aula, Freitas. Sabadão. Próximo sábado nós teremos a nossa 6ª aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ah, é? Jorjão quer a caneca. Conseguiu? Então agora vocês estão bem aparelhados, então? Ô, pastor, estamos na benção, graças a Deus. O Senhor está abrindo as portas.